Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa playlist de estudo da atomística, certo? Na aula anterior nós falamos sobre a evolução dos modelos atômicos, desde as primeiras doutrinas, modelos filosóficos, teoria dos quatro elementos, modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Vou estar deixando na descrição e no card aqui em cima para que você possa assistir essa aula. Hoje vamos falar sobre as partículas fundamentais que constituem os átomos e, mais precisamente, vamos falar dos elementos químicos, como caracterizar um elemento químico e entender todas as suas classificações, certo? Antes de iniciar a aula, você já sabe, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de toda novidade e assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa lá seu like para fortalecer e nos incentivar a produzir mais material. Tá certo? Então vamos para a aula. Então, galera, vamos falar inicialmente sobre as partículas fundamentais que constituem o átomo. Tendo em vista as deduções feitas a partir dos modelos de Dalton, Thomson e Rutherford, nós sabemos que o átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, certo? E essas partículas fundamentais, elas têm características importantes que precisamos citar. Por exemplo, primeiramente, a presença da natureza elétrica. Se a matéria é feita de átomos, os átomos são constituídos dessas partículas menores ainda, e sabemos que existe natureza elétrica da matéria. Os prótons são partículas dotadas de carga elétrica positiva. Os elétrons, partículas dotadas de carga elétrica negativa, e os nêutrons, partículas que não possuem carga elétrica. Do ponto de vista da massa relativa deles, prótons e nêutrons têm massas iguais, massas muito similares. Só que os elétrons têm uma massa muito inferior a eles. Mais precisamente, chega a ser 1836 vezes menor que a massa de um próton e a massa de um nêutron. Então, por essa característica, na maioria dos problemas, a massa do elétron ela é algo desprezível. A gente nem utiliza, nem quantifica a massa do elétron quando leva em consideração a massa de um átomo, certo? Então, as partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons, prótons de carga positiva, elétrons de carga negativa, nêutrons sem carga. Do ponto de vista quantitativo, massa de prótons e nêutrons são equivalentes. A massa do elétron é muito inferior à dos demais. Tranquilo aí? A primeira parte importante que precisamos citar é a ideia de número atômico, para identificarmos os átomos. O número atômico nada mais é do que o número de prótons existentes no núcleo do átomo, representado pela letra Z. Então, a quantidade de prótons que o átomo possui é o número atômico, certo? Esse número atômico, o número de prótons no caso, um átomo no seu estado fundamental, ele é uma partícula eletricamente neutra. O átomo é uma substância não, perdão, é uma partícula eletricamente neutra. E o que isso quer dizer? Se os prótons são partículas de carga positiva e os elétrons são partículas de carga negativa, e o positivo neutraliza o positivo, então, quando você ouvir o termo eletricamente neutro, significa dizer que o número de prótons no átomo é igual ao número de elétrons. Tranquilo aí? Como eu já disse para vocês, o que determina, o que identifica um elemento químico, que nós vamos ver na sequência, a sua identificação, fazendo analogia, por exemplo, o RG do elemento químico, é o seu número atômico, certo? A quantidade de prótons existente no núcleo do átomo é o que vai diferir esse elemento de outro elemento químico, certo? E o número de prótons, bem como os nêutrons, estão localizados no núcleo do átomo. Nós vimos isso a partir do modelo atômico de Rutherford, modelo do sistema planetário. No núcleo se encontram os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, girando em torno do núcleo, se encontram os elétrons. A primeira parte importante, número atômico, número de prótons que o átomo possui. Além de falarmos do número de prótons, é importante falar também o número de massa. Como nós já sabemos, o número de massa, a massa de um elétron é algo desprezível, então eu não vou quantificar. Se eu desconsiderar a massa do elétron, para acharmos o número de massa, basta eu somar o número de prótons, vou até destacar aqui, basta somarmos o número de prótons do átomo, que é o número atômico, e o número de nêutrons. A massa de um próton e de um nêutron são massas equivalentes. Somando a massa do próton e a massa do nêutron, nós encontramos o número atômico, certo? Encontramos o número atômico. Vou até apagar aqui para não ficar tumultuada.
Então, o número atômico, o número de massa, perdão, é o somatório do número de prótons e do número de nêutrons. Bem simples. Ó. O número de massa representado pela letra A vai ser Z, que é o número atômico, mais M, que é o número de nêutrons. Certo? Um exemplo, ó, aqui eu trouxe a representação de um átomo. Essas esferas em verde representam os elétrons. Na eletrosfera eu tenho 5. Em vermelho, que no núcleo representa os prótons, também 5 prótons. E em azul representa os nêutrons, tem 6. Então temos essa representação aqui. O número de massa desse átomo é bem tranquilo. O número de massa é somar prótons mais nêutrons. Logo, se o número de prótons é 5, que é o número atômico, o número de nêutrons é 6, 5 mais 6, dizemos que o número de massa desse átomo é 11. Se a partir dessa equaçãozinha eu consigo achar o número de massa, dá para achar o número de número atômico também. É só você passar o número de nêutrons subtraindo. Então, dizemos que o número atômico é número de massa menos número de nêutrons. Ou você pode ainda prever que o número de nêutrons vai ser o número atômico menos, o número de massa menos o número atômico. Certo? Então, a partir dessa equaçãozinha aqui, você pode deduzir as demais. Número de massa é você somar prótons mais nêutrons. Número de prótons, que é o mesmo que número atômico, é você subtrair massa menos nêutrons. E número de nêutrons é você subtrair massa menos prótons. Então, tem muitas questões que envolvem essas características e é bem simples de entendermos. Então, a partir da ideia do que é o número atômico, que é o número de prótons existente no núcleo do átomo, e de que é o número de massa, que é o somatório de prótons mais nêutrons, vamos definir o que é um elemento químico. De forma direta, elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem em comum o mesmo número atômico. Todos que têm o mesmo número de prótons formam um elemento químico. Representamos um elemento químico por meio de um símbolo esse que vai ter representação, pode ser representado por uma única letra ou por mais de uma única letra, certo? Onde junto do símbolo vai ter na parte inferior esquerda aqui o número atômico e na parte de cima o número de massa. Essa representação pode ter tanto o número de massa do lado direito aqui, ou aqui do lado esquerdo. As duas representações são válidas, certo? É importante destacar que os símbolos dos elementos químicos eles derivam do seu nome no latim, certo? Ele foi, essa simbologia, esses símbolos químicos foram organizados inicialmente por Berzelius. Hoje quem toma de conta, digamos assim, de toda a nomenclatura, todas as novas normas de nomenclatura, regulamentação química, é a IUPAC, o órgão que regulamenta. Certo? Aqui só na legendazinha, lembra que A é o número de massa e Z é o número de prótons. Algo que é importantíssimo destacar também, que pode parecer algo fútil, mas não, tem sua importância, o símbolo sempre tem que iniciar com letra maiúscula. A primeira letra do símbolo do elemento é a letra maiúscula, e as demais são minúsculas, certo? Aqui eu trouxe uma tabelinha representando alguns elementos químicos bem comuns, e para o seu símbolo e o seu nome do latim, porque muitas vezes vemos o nome do elemento e o símbolo não tem nada a ver com o seu nome no português. Eu trouxe aqui o nome dele no latim para você ver que o símbolo deriva do nome no latim. Por exemplo, ouro no latim é aurum, por isso que o símbolo do ouro é AU. Prata no latim é argentum, por isso que é AG. Ferro é ferrum, Fe, normal. Sódio é natrium, que é Na. Então, o símbolo de todos os elementos vem do latim. E, como nós sabemos, hoje são conhecidos um total de 118 elementos químicos. Esses elementos são organizados todos na tabela periódica, que serão aulas futuras, falaremos sobre tabela periódica. Tranquilo aí? Então, o que é elemento químico? Conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons. Representamos um elemento químico por meio de um símbolo, onde o símbolo deriva do seu nome no latim. Sempre o símbolo do elemento tem que ter a primeira letra maiúscula e caso tenha mais de uma letra, as próximas são minúsculas. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de como que seriam esses elementos químicos. Inicialmente aqui, ó, temos o átomo de cloro, certo? Para esse átomo de cloro, nós temos o nome cloro, claro. Número de massa 35, veja que o número que fica em cima é o que representa o número de massa. Número de prótons, 17, que é o número que fica embaixo. Sabemos que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, logo o número atômico também é 17. Outra coisa importante é, um átomo no seu estado fundamental é eletricamente neutro. Já vimos isso. O que isso quer dizer? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se tem 17 prótons, terá 17 elétrons.
E o número de nêutrons, para acharmos, é só subtrair o número de massa menos o número de prótons. 35 menos 17, nós vamos ver que esse átomo tem 18 nêutrons. Bem tranquilo. Outro exemplo. Aqui é o átomo de chumbo, Pb, do A tinha plumbum. Número de massa, 208, certo? Número atômico, 82, que é a mesma coisa que o número de prótons. Como não tem nenhuma carga, é um átomo. Está eletricamente neutro, também tem 82 elétrons. Número de nêutrons, só subtrair. 208 menos 82, vamos achar 126 nêutrons. Bem fácil, não é isso? Outro exemplo. Aqui vai ter um detalhezinho diferente. Aqui o elemento Fe, ferro. Número de massa, 56. Número de prótons, 26. Número atômico é o mesmo que o número de prótons, também 26. Número de nêutrons é 56 menos 26, 30. Você pergunta, por que pulou elétrons? Perceba que na representação tem algo diferente nele aqui, ó, comparado aos demais. Veja que tem isso aqui, ó, essa cargazinha aqui em cima. Vou colocar até de outra cor para ficar mais interessante. Aqui não deu muito certo não, deixa eu apagar. Essa carga, o que representa essa carga aqui, esse 2+? Um átomo, quando ele está eletricamente neutro, ele não possui nenhuma carga. Isso significa aqui, que é o exemplo desses dois primeiros citados, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando tem um desequilíbrio, uma quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons, o átomo passa a ser uma partícula eletricamente carregada. E partículas eletricamente carregadas nós não chamamos de átomos, chamamos de íons. Então, o que são íons? Íons são átomos eletricamente carregados. Olha como é simples. Ele pode estar eletricamente carregado positivamente, como o exemplo aqui do ferro, ou ele pode estar eletricamente carregado negativamente, certo? Neste caso, quando está carregado positivamente, o sinal de mais representa que o átomo perdeu elétrons. E a quantidade das cargas indica quantos elétrons perderam. Aqui, como tem 2+, indica que perdeu 2 elétrons. Então, se no estado fundamental ele teria 26 elétrons, que ele teria a mesma quantidade no número de prótons, se perdeu 2, ele passa a ter agora um total de 24 elétrons. Beleza? Então, aqui são características importantes. Falando um pouco mais aprofundado sobre íons, vamos entender como que esses íons funcionam. Primeiro exemplo, eu tenho aqui um átomo de cloro. Essa bolazinha aqui em cima, o zero, representando que ele está eletricamente neutro. Não precisa ter esse zero, simplesmente não tendo nada. A gente já supõe isso, mas algumas representações têm. Essa representação aqui é de um elétron, então um átomo recebendo um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele vai se transformar nisso aqui. Inicialmente, nós sabemos o seguinte. O cloro, ele é um halogênio, ele é um elemento que tem 17 prótons, é o seu número atômico, e ele no seu estado fundamental, o número de elétrons é igual, tem 17 elétrons também. 17 prótons com 17 elétrons, a carga total é zero. Os positivos neutralizam os negativos. Só que veja, como ele recebeu mais um elétron, concorda que vai aumentar a quantidade de elétrons? O número de prótons não muda, continua 17, só que ele recebeu um elétron. 17 mais 1 passa a ter 18 elétrons. Nesse caso, o átomo está ficando com excesso de carga negativa. As 17 cargas negativas neutralizam as 17 positivas, só que ainda sobra uma carga negativa. Por isso que fica aqui sinalzinho de menos. Ó. Então, a carga total seria menos 1. Daí que vem essa representação. Quando o átomo ganha elétrons, ele fica com carga negativa. Qual o significado dessa carga negativa? Vai ficar com excesso de carga negativa. Fácil de entender, não é isso? Vamos ver o exemplo contrário. Sódio, que é o Na, carga zero. Aqui, nesse caso, ele está perdendo um elétron para se transformar nisso aqui. Inicialmente, o número atômico do sódio é 11. Então, ele tem 11 prótons e 11 elétrons quando a carga é zero. Se ele perde um elétron, o número de prótons continua o mesmo, só que nesse caso aqui, ele está perdendo um elétron. Então, se ele está perdendo um elétron, tinha 11, perdendo 1, foi para 10. Então, aqui vai ser o contrário agora. Ó. 10 elétrons neutralizam 10 prótons, ainda vai sobrar um próton a mais. Então, vai sobrar excesso de carga positiva. Então, a carga total é mais 1. Por isso que ele fica com sinal mais. Então, muito aluno tem essa dificuldade. Quando perde, fica positivo. Quando ganha, fica negativo. O porquê disso? É justamente essa representação. Sempre o átomo ou vai ganhar ou vai perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva. O exemplo aqui. Ó.
e quando ele ganha vai ficar com carga negativa. E para facilitar a nossa vida, tem alguns nomezinhos interessantes para dar para esses íons. O íon de carga negativa, que é quando o átomo ganha elétron, ele é chamado de ânion. Então, sempre que você ouvir o termo ânion, guarda no coração isso daí, certo? Ânions são partículas de carga negativa. Carga negativa. Então, quando ganha elétrons, fica com carga negativa, é chamado de ânion. E quando perde elétrons, fica com carga positiva, é chamado de cátion. As questões adoram tratar esses termos. Então, recapitulando, íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Aliás, são partículas eletricamente carregadas. Se ganha elétron, fica com excesso de carga negativa, é um ânion. Se perde elétron, fica com excesso de carga positiva, é um cátion. Tranquilo até aí? Só para você printar aí e fazer suas anotações, ganhou elétron, assume carga negativa, perdeu elétron, assume carga positiva. É interessante que você faça as anotações para que você tenha tudo isso aí bem regulamentado e que você não venha a esquecer, para depois estar fazendo lá os exercícios, ok? E agora vamos fazer alguns exercícios aqui, vamos colocar em prática para vermos como que se aplica essas questões. Primeira questão, questão da Unifor. Dentro das espécies químicas, aí eu tenho aqui boro, o B representa boro e o C representa carbono, 3 átomos de boro e 3 átomos de carbono. As que representam átomos cujo núcleo possui 6 nêutrons são. Primeira informação importante. Todos aqui são do mesmo elemento, porque todos têm o mesmo número atômico, tudo 5. E veja que o que determina o número atômico o que determina o elemento químico, na realidade, é o número atômico. Então, se tem o mesmo número atômico, são o mesmo elemento químico. Tudo boro. E aqui tudo carbono. O que fica em cima é o número de massa. Então, veja que mesmo sendo o mesmo elemento químico, eles têm número de massas diferentes. Aqui é 9, é 10, é 11. Aqui é 10, 11 e 12. Nós chamamos isso de isótopos. Guarda no coração. Átomos de mesmo elemento químico, ou seja, mesmo número atômico, com diferentes números de massa, chamamos de isótopos. Aqui são os isótopos do boro, que são isótopos do carbono. A próxima aula, irei falar mais especificamente sobre as semelhanças químicas. Falaremos sobre isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, isótomos. Só citando aqui para vocês. Então, como é que eu vou saber o número de nêutrons? Olha como é fácil. Lembra, como é que eu descubro nêutrons? Nêutrons é só você subtrair o número de massa, que é o que fica em cima, pelo número de prótons, que é o que fica embaixo. Tranquilo? Então, subtraindo o número de massa pelo número de prótons, nós vamos encontrar o seguinte. Ó. Nesse caso aqui, ó, a letra A, eu tenho 10 prótons. Aliás, tem o número de massa 10 e tem o número de prótons 6. 10 menos 6 é 5. Então, tu vê que esse primeiro exemplo aqui tem 5 nêutrons. Já não é, porque eu quero saber os que possuem 6. Vamos pular para o próximo. Ó, letra B. 11, número de massa, número atômico 5. 11 menos 5, 6. Beleza. Número de massa, 12, número atômico 6. 12 menos 6, 6. Então, nós já chegamos na questão aqui. Ó. Resposta letra B, bem simplesinha. Então, nesse caso aqui, a resposta é letra B. Se for fazer nos demais, você vai ver que o único que os dois possuem 6 nêutrons seria esse aqui. Nós chamamos esses átomos de isótomos. Isótomos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Ambos têm 6 nêutrons. Beleza? Vamos para outra questão. Nessa outra questão aqui, é uma questão que envolve o conceito de íons. Vamos ler. Um certo íon negativo, X3-, 3- é a carga, tem carga negativa menos 3. Menos 3 ou 3-, tanto faz. O sinal pode vir antes ou depois. É a mesma representação. Sendo o seu número total de elétrons, 36, e o número total de massa, 75. Olha informações importantíssimas aqui. Ó. Total de elétrons, 36. Total de elétrons desse íon. E o total de massa, 75. Isso aqui vai ser importantíssimo para resolvermos. Beleza? Então, vamos lá. Podemos dizer que seu número atômico e número de nêutrons são. Então, ele dá o íon, ele dá a carga do íon, que é 3-, diz o total de elétrons, o número de massa, e quer saber o número atômico e o número de nêutrons. Primeira coisa, vamos fazer a representação? Olha só, o símbolo. Qual é o elemento que o símbolo é X? Isso aqui é um elemento genérico, não é que seja o símbolo X. X é uma representação genérica. Esse 3-, nós sabemos que indica o quê? Se está negativo, ganhou ou perdeu elétrons? Responda aí do outro lado. Muito bem, ganhou elétrons. Então, como está 3-, quer dizer que o átomo ganhou 3 elétrons,
certo? O que nós já sabemos, ó? Se é negativo é um ânion, isso aqui é só por curiosidade. Número de massa 75, ele forneceu aqui. Número de prótons eu não sei, que é a mesma coisa que o número atômico. Número de elétrons 36, ele disse aqui. Número de nêutrons também eu não sei. Só que pensa comigo. Se eu sei que ele tem 36 elétrons e ele tem a carga 3-, significa que quando ele estava no estado fundamental, ele tinha 3 elétrons a menos, porque ele ganhou 3 elétrons para ficar com 36. Logo, podemos dizer o seguinte, ó, se ele tem 36 no estado fundamental, onde no estado fundamental o número de prótons é igual ao de elétrons, ele tinha que ter 33 elétrons. E se ele tinha 33 elétrons, ele tinha que ter um total de 33 prótons. Então, 33 prótons era ele no seu estado fundamental. Como o número de prótons é igual ao número atômico, então eu digo que é 33, certo? Mais uma vez, como é que eu pude prever isso? Se o número de elétrons é 36 e a carga é 3-, eu sei que essa espécie ganhou 3 elétrons. Ele tinha 33 elétrons antes, após ganhar 3 elétrons, ele passou a ter 36. E a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons quando ele está na carga 0, no estado fundamental. Para descobrir o número de nêutrons, agora é tranquilo. É só eu subtrair o número de massa, 75, menos o número de prótons. 75 menos 33, nós vamos encontrar 42 nêutrons, que é o que a questão pede. Ele quer que nós digamos o número atômico, certo? E o número de nêutrons. O número atômico, 33, número de nêutrons, 42. Detalhe para o respectivamente. Sempre que tiver o termo respectivamente, indica nessa ordem. Então, primeiro número atômico, 33, segundo número de nêutrons, 42. Alternativa, nesse caso aqui, letra C. Ó. Número atômico, 33, número de nêutrons, 42. Tranquilos até aí, galera? Então, uma questãozinha bem interessante aí. Envolvemos a questão de íons. Precisávamos saber dessa relação de como está negativo, ele ganhou elétrons, então eu tinha que retirar essa quantidade de elétrons que ganhou. Eu vou saber a quantidade de ganho ou perdido pelo valor da carga. Se está 3-, quer dizer que perdeu 3. Se fosse 2-, seria... Aliás, perdão. Se está 3-, ganhou 3. Se fosse 2-, teria ganhado 2. Se fosse só menos ou 1-, teria ganhado 1. Tranquilo aí? Então vamos lá. Então, galera, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Uma aula muito boa falando sobre essas semelhanças, sobre essas partículas elementares e elementos químicos. Então, qualquer dúvida que surgiu, você pode estar deixando aí nos comentários. Eu vou estar respondendo de uma por uma, certo? Assista a aula anterior para você ficar por dentro de quais foram os experimentos que propiciaram, que oportunizaram descobrir essas partículas, e ativa o sininho aí, se inscreve para as próximas aulas, beleza? Antes de ir embora, você já sabe. Valeu!